Hoje vamos tratar sobre um assunto importante. São os sintomas, causas e tratamentos para o Alzheimer. Então, se você tem dúvidas, esse é o momento de tirar todas as dúvidas sobre um assunto importantíssimo. É como eu falei até nos stories. Vamos saber se estamos sujeitos ou não, o que é que nos torna sujeitos a ter ou desenvolver o Alzheimer. Então, compartilha com todo mundo, chama o pessoal. Seja bem-vinda, doutora Jéssica. Olá, obrigada. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Que bom, prazer estar aqui com a senhora. Pode falar você, tudo bem. Oi? Pode falar você. Prazer estar aqui com a senhora. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico feliz porque profissionais como a senhora têm utilizado do seu tempo, do seu precioso tempo, para nos atender e atender a toda a população, porque todas as pessoas podem ter acesso, né? Ainda bem que a internet tem nos proporcionado isso, de poder levar informação, comunicar, seja qualquer assunto, inclusive sobre Alzheimer. A senhora está Obrigada. me ouvindo bem? Tá travando um pouquinho. Não sei se é a internet aqui ou... Mas estou ouvindo bem, sim. Tá ótimo. Tá. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Obrigada pela flexibilidade de horário, né? Em relação a essa mudança, assim, de última hora. Estou à disposição. Eu queria saber seu nome. A gente conversou só pelo podcast. Isso. Meu nome é Márcio. Sou eu e minha irmã, a Eve, que fazemos o podcast aqui em Maceió, Alagoas. Olha só. E antes de a gente iniciar, quero saber como é que tá doutor Micael, Miguel, como é que estão? Tá ótimo, tá ótimo. Estão ótimos. Manda um Todo mundo abraço para os chegando. dois, para todo mundo aí. Manda sim, Márcio. Pode deixar. Ele veio aqui agora trazer água de coco pra mim. Por pouco você não viu Que isso. coisa boa. Satisfação. Gente, nós conversamos com o doutor Micael, falamos sobre apterapia, né? E a doutora Jéssica é esposa do doutor Micael. Fazem parte do Instituto Olíbano, né? A doutora Jéssica é cofundadora. E Isso. aí, deixa eu te apresentar para todo mundo. Tem uma colinha aqui, tá? Porque é muita coisa. Mas a doutora Jéssica, ela é médica, neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, com formação em medicina antroposófica. Falei certo? Falou certo. E cofundadora do Instituto Olíbano. E mais outras coisas, mas aí não daria tempo. Então, quem quiser saber um pouco mais da doutora Jéssica, vocês podem acessar o Instagram dela, doutora Jéssica Neurologista, e também na nossa publicação a gente fala um pouco mais da formação da doutora Jéssica. Então, assim, não é qualquer profissional, tá? A gente tem uma preocupação de procurar pessoas que têm gabarito, que têm autoridade no assunto, para realmente a gente passar o que é certo, a verdade para todo mundo, tá? Então, mais uma vez, seja bem-vinda e vamos iniciar esse bate-papo maravilhoso. Obrigada. Doutora Jéssica, a primeira coisa que eu gostaria de saber é qual é a definição de Alzheimer? Ótimo. Então, a gente tem, né, um diagnóstico de Alzheimer que é um diagnóstico provável, como a gente diz. O diagnóstico efetivo, diagnóstico final, a gente só conseguiria fazer se a pessoa que tem a queixa cognitiva viesse a falecer e a gente pegasse o cérebro dessa pessoa e fizesse, né, a análise histológica, né, fizesse uma autópsia desse cérebro para avaliar ali se a pessoa realmente tinha a proteína beta-amiloide e a proteína tal fosforilada dentro desses neurônios. Mais recentemente, mas ainda não entraram como critérios diagnósticos definitivos, a gente vem ganhando um arsenal
diagnóstico mais ampliado na nossa prática clínica, só que isso ainda não entra como critério majoritário porque não são exames amplamente disponíveis para a população, que são o exame de líquor, né, o exame do líquido cefalorraquidiano, e agora, mais recentemente, do ano passado para cá, a gente tem um exame de sangue, que também pode ser utilizado. Entendi. Então, como que a gente faz um diagnóstico? Se o paciente chega para mim hoje no consultório, ele precisa ter uma queixa que seja compatível para eu pensar nessa hipótese. A queixa principal é perda de memória. Essa queixa pode ser tanto uma queixa do paciente, mas é mais comum que em caso de Alzheimer seja uma queixa do familiar, de quem convive com essa pessoa. Geralmente o paciente ele tem num processo inicial uma negação em relação a esse déficit cognitivo, né? Sim. Uma nosognosia que a gente fala, ele nega aquele sintoma, aquela manifestação. E aí a família muitas vezes leva o paciente no profissional, ou a gente, como vem de uma sociedade que deixa muito atrelada essa questão de perda de memória ao envelhecimento, Sim. Muitas vezes o paciente só procura realmente o médico quando esse processo já está bem avançado. Então, uma coisa que eu sempre falo muito, né, com todo mundo é: idoso começou com qualquer problema de memória, por menor que possa parecer, procura um profissional especializado para fazer essa avaliação. Então, primeiro ponto, queixa. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Então, o paciente precisa estar realmente com algum déficit de memória. Aí eu vou pegar e eu vou avaliar esse paciente. Eu tenho testes de rastreio no consultório. Geralmente, a gente começa com o Mini-Mental e com o MoCA, que são exames simples de rastreio que eu faço no consultório, faço com o paciente. Certo. A gente tem também outras escalas que a gente pode fazer com os familiares, né, relacionados aos hábitos de vida, evolução desses sintomas. Esse quadro precisa ser um quadro que não seja explicado por outras causas. Então, o diagnóstico de Alzheimer é um diagnóstico de exclusão. Isso significa que eu preciso excluir causas potencialmente reversíveis. Na entrevista, na anamnese, eu já consigo investigar se o paciente usa alguma medicação que possa, às vezes, estar atrelado a alguma queixa cognitiva, se o paciente está com algum processo crônico em outra parte do corpo, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, um problema de tireoide, uma disfunção hepática, todos são sintomas que precisam ser excluídos para que a gente pense de fato no comprometimento cognitivo. E eu preciso, nesse rastreio, que o paciente esteja com pelo menos 2 domínios cognitivos comprometidos de 5. Então, isso tudo é na entrevista, não falei nada de exame até agora, né? Conversando com o paciente e com a família. O paciente precisa ter indícios de comprometimento. O mais importante é memória de fato. Então, a memória recente está comprometida. Então, o paciente, ele almoçou, esquece que almoçou. Repete muitas vezes a mesma história, faz muitas vezes a mesma pergunta, né? Então, é uma dificuldade de consolidar eventos recentes que tenham acontecido. Sim. Depois, algum outro domínio cognitivo dentro dos 5, que são, além da memória, linguagem, função executiva, comportamento e função visoespacial. Então, olha só, eu preciso ter a memória e pelo menos mais um dos outros comprometidos. Esse paciente precisa ter, ele necessita de algum auxílio no seu cotidiano. É um paciente que ele já tem alguma implicação em relação à sua autonomia. Isso é critério de demência. Então, quando o paciente ele tem 2 domínios cognitivos comprometidos, pode ter os 5? Pode, mas ele precisa ter pelo menos 2. Entendi. E ele precisa de algum auxílio para as atividades instrumentais básicas de vida dele. Isso já coloca a gente dentro de uma categoria de um comprometimento neurocognitivo maior, que a gente conhece como demência. Tá. Dentro da família das demências, a gente tem vários tipos diferentes. Como que eu vou pensar no Alzheimer, então? Então, eu preciso de alguns exames complementares. Aí entra a parte dos exames. Entendi. Eu vou fazer um rastreio metabólico nesse indivíduo. Então, eu preciso ver tireoide, fígado, rim, eu preciso ver vitaminas. A principal vitamina que pode mimetizar uma demência é a deficiência de vitamina B12. O metabolismo da B12 não envolve só ela, envolve um monte de outros elementos. Eu preciso excluir depressão, porque um idoso com depressão pode apresentar sintomas cognitivos que podem mimetizar uma demência.
Ou a depressão pode vir antes de uma demência. Ela pode vir como um sintoma preditivo, que a gente fala, de um comprometimento cognitivo. E eu preciso de um exame de imagem. Isso é obrigatório. Um rastreio metabólico, uma entrevista bem feita, um exame neurológico bem feito, um rastreio metabólico simples e um exame de imagem. Ou uma tomografia de crânio, ou o ideal é que a gente faça a ressonância. Por que a ressonância é melhor? Porque a ressonância é um exame muito mais detalhado em relação à estrutura neuronal em comparação com a tomografia. Principalmente porque na ressonância eu consigo fazer uma avaliação qualitativa dos hipocampos. Então eu consigo ver o volume do hipocampo, que é a casinha da memória no nosso cérebro, como eu falo. Eu consigo ver se essa casinha eu consigo ver se essa casinha tá grande, tá volumosa, ou se essa casinha tá muito precária. Se a gente tem uma escala específica que a gente usa na ressonância e a gente observa que essa escala, a quantificação a qualificação desse hipocampo está muito reduzida em relação à idade desse indivíduo, isso é um fator muito preditivo para que esse indivíduo realmente talvez tenha doença de Alzheimer. Então eu somo, olha só, eu somo uma história que seja compatível, eu somo a exclusão de outras causas potencialmente reversíveis, eu somo um exame de imagem que seja compatível, e aí eu posso ampliar esse meu rastreio com coisas que me ajudam muito a confirmar essa hipótese. Uma avaliação neuropsicológica, então uma boa avaliação neuropsicológica ajuda muito com um neuropsicólogo que vai fazer um rastreio muito mais amplo. E aí vem as outras ferramentas. Que se eu suspeito que o paciente tem Alzheimer, eu posso hoje lançar mão de fazer um PET-CT neurológico, que é um exame de imagem funcional, ou seja, ele avalia o cérebro durante o seu funcionamento. O que isso significa? É um PET, então é uma tomografia com emissão de pósitrons, que vai avaliar o metabolismo de glicose nas regiões do cérebro durante o tempo em que o cérebro está funcionando. Então, o paciente está lá na máquina, vai fazer o exame, e a gente consegue ver se tem um hipo ou hipermetabolismo em algumas regiões encefálicas. Então, no PET, a gente consegue ver, por exemplo, que quando a doença de Alzheimer, geralmente eu tenho uma redução do metabolismo nas áreas parietotemporais, sobretudo no hemisfério direito do cérebro. Então, isso é um achado muito favorável. Depois eu tenho os outros exames que eu posso pedir, que aí já vai para uma outra esfera. Eu tenho um exame de líquido cefalorraquidiano, que eu tinha falado antes, que aí eu vou dosar a concentração da proteína tal, da tal fosforilada e da beta-amiloide dentro do líquido que sai do cérebro. Então, é igual quando a pessoa vai fazer a raquianestesia, por exemplo, vai fazer cesariana, vai fazer alguma cirurgia na pelve. A gente faz essa punção, né, para dar anestesia ali. Nos exames de diagnóstico, a gente faz a punção, a gente tira esse líquido e ele vai ser analisado. Não são todas as cidades que fazem esse exame. Precisa ser feito num laboratório que tenha experiência, porque é um exame muito delicado de ser feito. E a última novidade em relação ao diagnóstico é o exame de sangue. Então, no ano passado, a gente teve o lançamento da primeira versão desse exame, que dosava a proteína beta-amiloide 40 e 42. Nesse ano agora, esse exame já veio com a fase 2, que é o PERCIVIT. Então, essa segunda versão desse exame já mede a proteína beta-amiloide 40 e 42. A gente faz a relação entre essas proteínas e também mede a proteína tal fosforilada. Então, é um exame. Esses exames, né, que eu falei por último, eles ainda não são exames que são consolidados como exames de diagnóstico dentro do critério majoritário que a gente tem, né, que a gente segue da Associação Internacional da Doença de Alzheimer. Por quê? Porque são exames muito caros, não são exames altamente disponíveis. Então, o que a gente ainda continua seguindo como sendo obrigatório é esse rastreio inicial.
Anamnese bem feita, exame físico bem feito, um exame de sangue para poder avaliar essa parte metabólica toda e um exame de imagem. E aí a gente soma essas peças do quebra-cabeça e a gente fala com a família, né? Notifica sobre essa questão da possibilidade do diagnóstico. Entendi. Sua explicação foi perfeita, mas eu percebo que existe um que não é tão simples para, de fato, definir se aquele paciente ele está com Alzheimer ou não. Não é um diagnóstico que a gente fecha geralmente na primeira consulta. Entendo. Uma pergunta: um geriatra, ele pode dar esse diagnóstico? Pode. Qualquer profissional, qualquer médico, né, ele precisaria estar capacitado para dar esse diagnóstico, principalmente os médicos que fazem um acompanhamento desses indivíduos. Então, geriatras, médicos de família e comunidade, psiquiatras e neurologistas são as principais categorias profissionais que geralmente vão ter contato com esses pacientes. Então, não é um diagnóstico exclusivo, pelo menos não deveria ser um diagnóstico exclusivo do neurologista. Então, são todas essas classes que a gente precisa capacitar cada vez mais para poderem trabalhar com essa possibilidade. Ah, perfeito. E a senhora comentou sobre demência. Tem como simplificar a diferença de demência e Alzheimer? Ai, cortou um pouquinho, Márcio, você repete? Travou aqui para mim. Tá me ouvindo? Tô. Beleza. A senhora falou um pouco também sobre demência. Existe como uma forma de simplificar essa diferença de demência e Alzheimer? É possível? Sim. A gente tem dentro da neurologia várias famílias de doenças. Então, eu tenho distúrbios neuroinflamatórios, distúrbios de movimento, distúrbios, vamos pensar aqui, vasculares, são famílias. E uma dessas famílias é distúrbios cognitivos. Então, as demências estão dentro desses distúrbios cognitivos. Então, é como se fosse uma ramificação. Ó, eu tenho doenças neurológicas, dentro das doenças neurológicas eu tenho os distúrbios cognitivos, que eu posso substituir por demências. Dentro das demências, eu tenho outros subtipos. Eu tenho Alzheimer, vascular, demência frontotemporal, demência por corpúsculos de Lewy, demência secundária, vários tipos diferentes. O que vai fazer, então, a diferença? A avaliação mais precisa desse indivíduo. Então, a expertise do profissional, o que eu vou conseguir extrair da minha anamnese, meu exame neurológico, os exames de rastreio. Uma demência secundária, por exemplo, pode ser uma demência secundária a uma depressão, um processo depressivo. Pode ser uma demência secundária ao uso de alguma medicação. Então, isso é importante a gente conseguir diferenciar. Então, a demência, ela é a mãe, né, dentro desse... É um diagnóstico sindrômico que a gente fala dentro da neurologia, uma síndrome cognitiva. Dentro dessa síndrome cognitiva, eu vou partir para um diagnóstico etiológico. O diagnóstico etiológico é o diagnóstico final. Pode ser doença de Alzheimer, pode ser Lewy, pode ser uma demência secundária ao Parkinson. Então, tudo isso são tipos diferentes de demência. Todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é doença de Alzheimer. Eu tenho outros tipos de demência além do Alzheimer, entendeu? Entendi, perfeitamente. E aí a gente tratou, por exemplo, eu falei sobre o geriatra, a questão de idade. A demência ou o Alzheimer, propriamente dito, existe uma idade, por exemplo, é possível um jovem ter Alzheimer? Olha, a gente teve no ano passado o relato de um paciente que saiu, se eu não me engano, na New England. Um paciente, foi o relato de caso mais precoce que a gente já tinha ouvido falar. Um paciente com sintomas de Alzheimer com 19 anos de idade. Nossa. Muito jovem, né? Assustador, a gente parar pra pensar. Com certeza. Eu nunca tive, né, nenhum paciente nessa faixa etária. Não é comum, seria uma questão extremamente rara. Mas a demência, ela pode sim acontecer de forma precoce. Geralmente,
a gente considera uma demência precoce aquela que começa antes dos 65 anos de idade. E os quadros clássicos, né, os quadros mais comuns, começam a partir dessa faixa etária, a partir dos 65 anos de idade. Entendi. Por exemplo, a pessoa que teve um parente que foi diagnosticado com Alzheimer, qual a probabilidade de que os demais possam desenvolver? É genético, por exemplo? Então, essa questão da genética a gente precisa deixar bem claro. Por quê? A gente precisa ter dois olhares diferentes em relação à genética da doença de Alzheimer. Vamos falar primeiro do Alzheimer de início precoce, que aí a gente tem mutações específicas. Então, aquele paciente que começou com demência antes dos 65 anos de idade, e aí um exemplo clássico disso é aquele filme, o Para Sempre Alice. Quem não assistiu, recomendo que assistam. A Alice era uma professora, né, universitária, que ela começou com sintomas de forma bem precoce. Quando o paciente tem esses sintomas antes dos 65 anos de idade, e tem outros casos na família também precoces, geralmente isso está atrelado a uma mutação genética. A gente tem 3 genes principais. O gene da APP, que é a proteína precursora amiloide, o PSEN1 e o PSEN2. Esses genes, eles estão relacionados com um grande número de início, né, do Alzheimer de início precoce. Então, aqui, a genética tem sim um papel que é fundamental e deve ser pesquisado, se for do desejo da família, por questões de aconselhamento genético. Então, antes dos 65 anos, provavelmente a genética ela é uma protagonista. Certo. Depois, Pode falar, pode continuar. Voltou. Depois dos 65 anos, geralmente eu não tenho um protagonismo genético. É interessante a gente falar isso porque 5% de todos os casos de Alzheimer, 5 a 10%, dependendo da bibliografia que vocês forem ler, vai estar atrelado à genética. Só. É um número pequeno para a gente poder levar em consideração. Até os casos precoces são casos raros da gente pegar. Não é comum você pegar um paciente com 55 anos com um diagnóstico de doença de Alzheimer. É muito mais comum a gente pegar um paciente de 80 mais com sintomas de Alzheimer. Então é importante as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque não significa que o pai teve, que o avô teve, que a pessoa vai ter. 90% da chance dela está atrelado ao que a pessoa faz e ao que a pessoa pensa. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que são mais pessimistas, vitimistas, são pessoas que sabidamente têm uma tendência maior a desenvolverem depressão. E as pessoas que têm depressão têm maior chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Então, não adianta ser uma pessoa que vive fazendo exercício, que come muito bem e não cuida daqui, ó. Precisa existir uma harmonia, uma congruência, como eu falo, né, do cérebro em relação à parte física e à parte mental. Se você cuida muito bem do físico, mas não nutre os neurônios com beleza, com otimismo, com felicidade, com flexibilidade, você tem muita chance de desenvolver também demência de Alzheimer. Por quê? A maioria dos pacientes começa com sintomas quando cria-se dentro deles uma sensação de menor valia. Então, uma sensação de perda de propósito, uma diminuição da motivação para continuar vivo. Nossa. Então, a perda da memória acaba sendo o quê? Uma fuga da realidade. Caramba! Tanto que eu falo muito com os meus alunos a seguinte frase: quem esquece, quer esquecer. Busque na história dessas pessoas o que estava acontecendo antes dos sintomas cognitivos começarem.
você vai ficar surpreso, porque geralmente é luto, perdeu o parceiro, perdeu a parceira, mudou de casa, mudou de cidade, teve decepção com os filhos, decepção com os netos, a família tá brigando por causa de herança de um, herança de outro, aposentadoria, afastamento, por exemplo, de uma empresa, afastamento Uhum. de um cargo que a pessoa exercia, Sim, saída de sim. todo mundo de casa, não tem mais filho nenhum que é dependente, não tem ninguém mais que mora naquela casa e a mãe achava que a linguagem do amor dela era só servir, 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 produzir, produzir para os filhos. E aí começa a ter uma sensação de que não vale a pena mais guardar a memória. O HD Nossa. tá cheio, sabe? Essa. E entendam, né? É importante falar isso, Márcio, porque às vezes eu falo essa frase, né? E as pessoas falam assim: então você tá falando que quem tem Alzheimer quer ter? Não é nesse sentido literal. Isso é tudo do Sim, inconsciente da pessoa. Então claro. é Perfeito. importante esclarecer, porque não é proposital. E essa questão proposital é muito importante, porque às vezes os filhos falam assim: eu não entendo, isso parece que é fingimento, porque tem dia que ela tá ótima e tem dia que ela Uhum. tá péssima. Como que flutua? Porque realmente flutua, depende de Entendi. vários fatores. Então a genética, gente, a genética é a cereja do bolo. Para Uhum. a genética se manifestar, a gente precisa nutrir um terreno durante muitos e muitos e muitos anos, fazendo muitas Entendi. coisas. O que aumenta a chance de ter Alzheimer? Primeiro, o que a gente deixa de fazer. Sedentarismo. Se você deixa de fazer exercício, você tem aumento da chance de desenvolver Alzheimer. O primeiro ponto principal, né, que eu não falei, idade. O principal fator de risco para desenvolver Alzheimer é envelhecer. O cérebro que está envelhecido é um cérebro que está mais oxidado. Eu falo com Sim, os pacientes que o cérebro é um cérebro que está enferrujado. O cérebro que está sim. mais envelhecido é um cérebro que tem mais chance de desenvolver qualquer problema neurodegenerativo. E as Uhum. neurodegenerativas mais comuns são Alzheimer e Parkinson. Então, envelhecer. Uhum. Eu posso ajudar o meu corpo a envelhecer de forma mais saudável. Então, se eu quero chegar nos 80, 90, 100 anos bem, tem que assistir aquele documentário, né, o das Blue Zones, das zonas azuis. O que aquelas pessoas faziam para chegar aos 100 anos cognitivamente muito bem? Todas são ativas, todas Uhum. fazem, né, muito exercício físico, todas se alimentam muito bem, todas trabalham, todas têm alguma função, todas se sentem úteis. Olha só que interessante. E se sentir Sim. útil não tem a ver com trabalhar numa multinacional. Tem a ver com o Uhum. sentimento de contribuir com a sociedade. Essa sociedade pode ser estar em casa, cuidando da família, ir num orfanato. Vou dar exemplo de uma paciente minha, que ela falou comigo semana retrasada. Ela virou e falou: doutora Jéssica, eu me candidatei como voluntária numa loja de departamento aqui da minha cidade. Falou assim: eu vou lá, todo dia à tarde, não tem nada pra fazer em casa, pra não ficar à toa, eu vou lá e fico arrumando as prateleiras da loja. Uma loja de departamento grande, então ela fica lá organizando a prateleira, gente. Ela arrumou coisa pra se sentir motivada. Ela falou: todas as meninas É. gostam de mim, eu levo o bolo pra elas, então, por mais que ela não tenha nenhum filho morando aqui, e é uma octogenária, já tem mais de 80 anos, ela Uhum. arrumou uma forma de se sentir útil. Então, fazer as coisas é muito bom, né? O ser humano ele tem um senso de motivação muito atrelado ao servir, ao se sentir útil para alguma coisa. Perfeito. Quando esse sentimento vai embora, a cabeça pode não funcionar tão bem. Uhum. Então, o que a gente faz de exercício físico, os nossos sentimentos, a questão de depressão, tratamento de hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. E o exercício físico está Entendi. ligado a tudo isso. Sim, Hipertensão, diabetes, obesidade são fatores de risco. Com exercício físico você reduz isso, então você já reduz a chance. A sim. alimentação. Não existe ainda uma alimentação que seja assim, ligada a tratamento de Alzheimer. Se você comer desse jeito, você não vai ter Alzheimer. Não tem, porque doença crônica é doença multifatorial. Sim. Agora, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida tendo uma alimentação saudável. O que é uma Uhum. alimentação saudável?
Alimentação saudável é aquela que é rica em micro e macronutrientes. É comida de verdade, gente. Na quantidade certa, no horário certo. É comida que não vai vir empacotada. O consumo de açúcar e de alimentos processados e ultraprocessados está, sim, ligado ao aumento do desenvolvimento de Alzheimer, assim como está ligado ao desenvolvimento de todas as outras doenças crônicas, inclusive câncer. Então é tudo, né? Tá tudo dentro do mesmo balaio, digamos assim. Tudo que é crônico, se você for levar em consideração. Agora, coisas da dieta que a gente já sabe que funcionam. Privação calórica, então jejum. Os estudos demonstram que aquelas pessoas que comem menos com quantidades adequadas, por exemplo, pessoas que fazem 3 refeições no dia, pessoas que jantam muito cedo e acabam fazendo um jejum de 12 a 14 horas no intervalo da última para a primeira refeição, isso demonstra ser neuroprotetor. Então, isso é interessante da gente levar em consideração, tá? Pessoas que consomem pouquíssimo ou nenhum açúcar, né, açúcar mesmo, isso é interessante, funciona como neuroprotetor, até porque quem tem diabetes tem 3 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer em relação às pessoas que não têm Alzheimer. E uma coisa que é muito comum nos pacientes que têm Alzheimer são pessoas que comem muito doce. Doce mesmo, sabe? Assim, doce, né, de casa. Pessoas mais antigas, assim, que comem cocada, doce de leite. Aqui na minha região, então, essas pessoas fazem muito doce e comem muito doce. Eu lembro da minha avó. Minha avó não tinha um dia que eu chegava na casa dela que não tinha pelo menos 2 qualidades de doce diferentes. Eu cresci vendo ela no tacho de doce, no fogão a lenha, todos os dias da minha vida, praticamente. Ela sempre estava fazendo doce. E aí, quais são então esses 11 passos? A gente tem um artigo que foi publicado, né? Primeiro com os 9 passos para prevenção de demência, depois ele foi otimizado com os 11 passos para prevenção de demência. Esses 11 passos envolvem muito disso que eu falei com vocês. Então, tratamento de depressão, atividade física, hipertensão, diabetes, traumatismo crânioencefálico, então pessoas etilistas que caem muito e batem a cabeça, pessoas que praticam esportes que batem a cabeça, que mais? Alimentação anti-inflamatória, pessoas que não fumam, todos esses fatores são fatores que você deve modificar para que você reduza em até 30%, olha só, a sua chance de desenvolver doença de Alzheimer. É muita coisa. Então, a chave mestra que a gente precisa ter na cabeça é realmente essa palavra, prevenção. E a gente tem muito o que prevenir, muito o que fazer. Sobre a sua pergunta do início, né, se existe um familiar com doença de Alzheimer, até hoje eu postei um artigo científico, então quem está assistindo vai lá nos meus stories, porque eu postei lá o link de um artigo de 2019, falando justamente essa questão. Se eu tenho um parente com doença de Alzheimer, qual que é a minha chance de vir a desenvolver a doença? Um parente de primeiro grau, o artigo determina, e esse artigo foi ligado a mais de 3.000 pessoas, né, foram estudadas. Um parente de primeiro grau tem uma relação com quase 2 vezes, um risco relativo quase 2 vezes maior do que a população que não tem um parente de primeiro grau comprometido. Quando você tem 4 parentes comprometidos, envolvendo pais, avós, na família, esse risco relativo pode aumentar para até 16 vezes. Então, se a gente for levar em consideração, a gente pode pensar que cada parente aumenta em 2 vezes a chance de desenvolver a doença de Alzheimer, entendeu? Mas isso não é uma questão isolada, como eu falei. A epigenética está muito mais ligada ao desenvolvimento da doença do que a genética de fato. Entendi. Nossa, assim,
é muito bom conversar com pessoas que têm autoridade no assunto e sabem o que está falando, porque a gente está do lado de cá, não tem esforço quase nenhum. Ah, que bom. Olha, interessante, doutora Jéssica, que essa semana, acho que foi semana passada, se não me engano, estava eu, minha irmã e minha mãe. Minha mãe já está na casa dos 60, já está fazendo aí 65, enfim. Mas e foi uma das coisas que eu estava conversando, nossa, parece que é intuição. E a senhora falando me veio na mente isso. Eu estava com ela, minha irmã, e a gente batendo papo, inclusive a gente estava falando sobre o mel que chegou da Pauline Dourado. E aí, depois eu disse, poxa, gente, falando, conversando com a minha mãe, ó, a senhora precisa botar algumas metas para esse ano, Uhum. né? Ela, já agora, nos 60 anos, decidiu que queria dirigir, que sempre foi o sonho de dirigir. Ela tirou a carteira, tem o carro dela, está conseguindo conquistar agora os 60 anos. Ótimo. É, Isso é ótimo. e assim, ela tem sido inspiração para gente. Só que aí, eu justamente conversando com ela, disse, mãe, a senhora queria ter a habilitação, a senhora tirou a habilitação, queria o carro, graças a Deus tem o carro. Mas a senhora precisa criar novos desafios. A senhora Isso. precisa criar novos objetivos. Incrível, que foi uma das coisas que eu falei, mãe, procura alguma coisa para se voluntariar. Foi questão de intuição mesmo. Pô, procura alguma coisa, de se sentir útil. E ela concordou porque fez sentido para ela. Porque, querendo ou não, poxa, a mãe que sempre teve a presença do filho perto, quando eu casei, vim para minha casa, minha irmã está na casa dela. Então, assim, houve um rompimento, né, dos filhos com a mãe, e ela agora está em casa, só ela, meu pai. É uma vida que agora já não demanda tanta correria como ela tinha quando estavam os filhos em casa. E foi uma das coisas que eu comentei. E aí foi perfeita a sua colocação, porque faz total sentido. Então, mãe, vamos lá, vamos procurar fazer alguma coisa, um voluntariado aí vai ser perfeito, porque isso ajuda muito. Agora, uma pergunta muito, muito besta, mas e que algumas pessoas acabam até fazendo. Vou dar um exemplo muito simples. Jogos de memória, caça-palavras, isso tem alguma relação em ajudar a exercitar o cérebro? Tem sim. Tem Então é relação, bom né? fazer isso. É bom fazer atividade. O cérebro, ele é dependente de estímulo e a gente vê isso muito bem na infância. Pega uma criança, um bebê, coloca essa Sim. criança numa família que estimula muito esse bebê. E pega um Uhum. outro bebê, um gêmeo, e coloca numa família que vai deixar essa criança num carrinho a maior parte do tempo e não vai brincar. Você vai ver nitidamente que a criança que é estimulada vai sentar antes do tempo, vai rolar antes do tempo, vai andar antes do tempo, vai falar antes do tempo. Se todas as condições fisiológicas, né, estiverem sendo, né, respeitadas. Sim. Pega a mesma criança e coloca numa outra família. Deixa ela no carrinho a maior parte do tempo, não coloca no chão, não brinca, não estimula, ou dá tela precocemente. Você vai ver que essa criança vai começar a ter atrasos. Por quê? Porque o cérebro depende de estímulo para criar novas conexões, novas sinapses. Então, isso que a sua mãe fez, por exemplo, de dirigir agora, é maravilhoso. O que ela fez? Sinapses novas. Antes, ela não tinha conexão entre os neurônios que permitiam a ela apertar a embreagem, trocar de marcha, apertar o freio, seguir, fazer. Isso não existia. O que ela fez? Ela criou conexões novas. Quando você faz caça-palavras, faz sudoku, faz artesanato, como alguém comunicou aqui, alguém comentou aqui, todo momento é um desafio diferente. Desafios diferentes despertam conexões neuronais diferentes. Então, qualquer atividade cognitiva é muito bem-vinda. Falar um novo idioma, tudo isso, né, tem uma implicação, sim. A gente sabe que incentiva, a gente sabe que estimula, mas não é só isso. Então não adianta a pessoa falar assim, nossa, mas eu faço palavra cruzada o tempo inteiro. E é uma pessoa que usa bebida alcoólica, é uma pessoa que come mal, que é obesa, hipertensa, diabética, não faz um pingo de atividade física. Você pode ter certeza que não vai ser o caça-palavra que vai trabalhar sozinho para poder prevenir a doença de Alzheimer. Né? Doença crônica
nunca é um fator isolado. Nunca é só a Sim, sim. genética, nunca é só a capacidade, né, intelectual. Se fosse assim, as pessoas, né, que são professores, que são Uhum. estudiosos, não Não teria, desenvolveriam a doença de Alzheimer, verdade. né? Assim, tem uma reserva cognitiva muito boa. Uhum. E não é só isso, né? É um fator que é importante. Sim, vale a pena fazer. O mais importante é manter essa cabeça ocupada, a pessoa se Uhum. sentir útil, né? Fazendo muitas coisas. Isso é fundamental. Sim, sim. Perfeito. Eu vi alguns comentários aí, pessoal, então pode ir comentando. A Maria Rosângela falou, foi ela que falou do artesanato. O Eric também comentou aí. Muito obrigado para o pessoal que está interagindo aí. Se a gente não conseguir ler responder, mas eu acredito que a doutora Jéssica, na explicação dela, conseguiu responder muita coisa sem a gente perguntar. Eu separei algumas perguntas, inclusive, que a senhora respondeu Uhum. nas suas falas. Então, assim, perfeito. Ótimo. E aí eu queria aproveitar, por exemplo, a gente falou sobre sintomas, sobre as causas, mas a gente não falou muito do tratamento em si. Uhum. Existe cura? Não existe cura? Existe tratamento? Tem como reduzir? Márcio, não tem cura, mas tem como a gente reduzir ou coisa do tipo? Como é que funciona? Sim, não tem cura. Não. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, isso a gente precisa, né, levar em consideração. Porque quando os sintomas cognitivos começam, o quadro Uhum. já está evoluindo há muito tempo, né? E aí, a gente falou sobre isso antes, então ela tá É, perguntando aqui se vai sim. ter. Se os Os filhos filhos vão terão. Então, ter. a gente já falou isso da parte da genética, é só assistir depois no comecinho. Isso. Então, olha só, não tem cura, né? Quando os sintomas começam, o quadro já começou muito tempo antes. O que começou muito Uhum. tempo antes? Perda neuronal. Então, quando o Tá. paciente começou a fazer começou a ter lapsos de memória, ter algum tipo de confusão, repetição, às vezes ainda não é demência, é um comprometimento cognitivo leve que a gente chama, que é uma fase É, inicial antes da demência. O tá. paciente já começou a perder neurônio, já começou com estresse oxidativo, já começou com disfunção mitocondrial, já começou com disfunção Certo. lisossomal. Então, isso é importante da gente conseguir entender para a gente pensar no Uhum. tratamento, Certo. né, nas opções de tratamento. O paciente chegou. Quanto antes, por isso que eu bato tanto nessa tecla, gente, envelhecer não é perder memória. Qualquer idoso começou a perder memória, leva para um especialista analisar. Pode ser o neurologista, pode ser o geriatra, porque isso é importantíssimo de ser avaliado. Às vezes é uma coisa Uhum. reversível, mas se você não chega a tempo, essa coisa potencialmente reversível se torna gatilho para o neurodegenerativo, como a Entendi. B12, por exemplo, que eu falei antes. Uhum. Um paciente chegou. Quanto mais precocemente ele chega, quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico, maiores são as chances de que a gente melhore a qualidade de vida desse indivíduo e que o quadro evolui mais lentamente. Mas o quadro vai Certo. continuar evoluindo. A diferença vai Uhum. ser a velocidade de evolução. Tem Uhum. vários protocolos, né, que falam da reversão do comprometimento cognitivo leve e da doença de Alzheimer na fase 1, na fase inicial. O Certo. protocolo mais famoso é o protocolo RECODE, do Dr. Dale, lá dos Estados Unidos, que é um neurologista, tá? Uhum. É um protocolo que envolve alimentação, suplementação, envolve hormônio, envolve atividade física. É um tratamento odontológico, é um tratamento bem robusto, um tratamento muito Uhum. interessante. Esse tratamento leva em consideração essa base fisiopatológica. Então, você vai ajudar os neurônios a viverem melhor por mais tempo. Está envolvido em tudo isso que a gente falou anteriormente. A Uhum. chave é qualidade de vida. A chave é estímulo neuronal. A chave é tratar da saúde como um todo, porque não adianta você pensar que o tratamento do Alzheimer é um tratamento de cérebro. Não é. Esse cérebro sofreu porque o corpo não estava funcionando bem. Então, isso é importante Uhum. da gente entender. É um tratamento sistêmico. Por isso que usar só medicação muitas vezes não vai resolver quase nada.
Porque as Entendi. medicações disponíveis são medicações sintomáticas. A gente tem duas classes medicamentosas disponíveis, os anticolinesteráicos e a memantina. Os anticolinesteráicos estão ligados ao metabolismo de um neurotransmissor, que é a acetilcolina, que está reduzida em pacientes com a doença de Alzheimer. E a memantina é uma outra medicação que está ligada ao metabolismo do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório que, quando aumenta, ele gera neurotoxicidade, ele acelera a perda neuronal. Nossa. Isso que a gente tem disponível. São medicações que não revertem o quadro, não reduzem a velocidade de progressão dos sintomas, não são neuroprotetoras. São medicações que podem melhorar o comportamento desse indivíduo, podem melhorar um pouco a memória durante um período inicial de tratamento, tá? Uhum. E só. Entendi. Esses dois. Agora, sim, é bem enxuto, né? Bem Vamos dizer restrito, assim. né? Bem precário. Aí, de 2020 para cá, começaram a entrar no mercado norte-americano, né? Os anticorpos contra a proteína beta-amiloide. Então, todo mundo viu que saiu na mídia. Nossa, meu Deus! Agora tem um medicamento que vai curar o Alzheimer. Não, não vai curar. Saíram duas medicações até hoje, né? O aducanumab e o lecanemab. Ano retrasado, né? Que a gente já está em 2024. 2022 saiu o lecanemab. Essas medicações são medicações que elas geraram respostas muito frustras em relação ao custo para aplicação. São medicações muito caras, né? A gente não tem elas ainda disponíveis aqui no Brasil, elas estão disponíveis nos Estados Unidos. São medicações que exigem a execução, né, a aplicação através de protocolos endovenosos, né, como todos os anticorpos monoclonais. E são medicações que tiveram resultados positivos, principalmente nos exames de imagem, no PET-CT. E lá no PET-CT específico, que é o PET-CT amiloide, que a gente também não tem aqui no Brasil disponível, né? A gente tem, acho que, 2, 3 lugares com esse tipo de exame aqui. Então, isso é uma coisa muito importante da gente definir. São medicações muito caras, com efeitos colaterais muito significativos, como, por exemplo, aumenta a chance de hemorragia cerebral, com uma resposta muito pequena do ponto de vista de melhoria, né? São medicações que frustraram muito, né? E a gente sabe que aparentemente houve uma certa pressão para que essas medicações fossem liberadas, né? Isso não sou eu que estou falando. Se vocês entrarem no site da Academia Europeia, por exemplo, né, de Neurologia, vocês vão ver, porque é uma sociedade que foi contra a liberação dessas medicações de forma precoce. Os estudos foram estudos bem enviesados, né? Não deveriam ter sido liberados com a precocidade com que foram liberados. A gente vê isso acontecendo, né? Mas, se a gente for parar para pensar em relação, então, à fisiopatologia do quadro, eu falei muito, né? De estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, disfunção lisossomal. E se eu ajudar, então, o corpo a reduzir essa carga de degeneração? A gente tem ferramenta para fazer isso hoje. E são ferramentas opostas em relação aos anticorpos monoclonais. São ferramentas que têm um custo-benefício muito bom. O que isso significa? São ferramentas que têm um custo acessível, com pouquíssima chance de evento adverso. Isso é importante em qualquer tratamento. Eu sempre preciso levar em consideração, eu estou diante de um quadro que tem cura? Não, não estou. Não tem cura. Então, o que eu preciso ter como raciocínio? Eu preciso pensar em estratégias que vão otimizar a vida desse indivíduo pelo máximo de tempo possível, com autonomia, com funcionalidade. Eu tenho ferramentas que são seguras? Tenho. Eu tenho ferramentas que são eficientes? Tenho. E eu tenho ferramentas que são acessíveis? Sim. Se eu juntei esses 3 critérios, são ferramentas que devem ser utilizadas. São ferramentas que têm muitos estudos clínicos controlados, randomizados, duplo cego? Às vezes não. Então, como você passa para os seus pacientes, Jéssica? Porque eu sempre levo em consideração o custo-benefício. São medicações
são seguras? São medicações que às vezes são utilizadas pela Ayurveda há 3.000 anos. E não demonstram toxicidade. Isso já não é uma prova máxima de segurança para mim? Com certeza. São medicações que às vezes são utilizadas na medicina tradicional chinesa, na homeopatia, na medicina antroposófica, em práticas ancestrais que já demonstraram por si só serem seguras. E mesmo assim, as pessoas ainda ficam com esse discurso de que não tem evidência. Às vezes, pessoas que nunca tiveram contato com determinada planta, com determinada substância, falam isso para o paciente. O tratamento são só essas medicações. O resto não tem evidência científica. Me desculpa, mas eu não tenho coragem, e eu nunca tive, né, de ver um paciente diante de uma circunstância que até então não tem perspectiva nenhuma de melhoria e me conformar com essa circunstância. Eu sempre fui inconformada. E eu precisei ser assim porque eu tive um problema de saúde que ninguém resolveu diante de uma visão clássica. A partir do momento que eu tive um problema de saúde que não foi resolvido pelos melhores professores da minha faculdade, e eu descobri a medicina antroposófica que resolveu tudo, no 4º período da faculdade eu falei, bom, eu vou estudar muito. Porque assim como eu corri atrás anos e ninguém me ajudou, ninguém conseguiu resolver minha situação, foi aquela medicina lá da Alemanha que resolveu, então eu vou ter que estudar isso, porque vai chegar paciente para mim que também não vai ter tido resolução com essa visão clássica. E aí no 4º período da faculdade eu comecei a estudar práticas integrativas, porque eu precisei. E os pacientes precisam disso. Agora, gente, existem profissionais bons, responsáveis, cuidadosos, em qualquer profissão, em qualquer ambiente. Existem profissionais que vão se valer de determinadas qualidades para realmente estudarem, motivarem, modificarem a vida das pessoas, e existem profissionais que vão se valer de determinadas ferramentas por outros objetivos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas vocês precisam começar a tirar a venda dos olhos para entender que práticas integrativas não é uma coisa entrando no lugar de outra. Prática integrativa é integração. E a integração envolve responsabilidade, coerência. Isso precisa ser levado em consideração. E a gente tem muita coerência, muitas ferramentas que podem ser utilizadas de forma coerente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com Alzheimer. Por exemplo, fitoterápicos. A gente tem fitoterápicos que ajudam muito no comportamento desses pacientes. Tanto os pacientes que ficam extremamente apáticos, quanto os pacientes que ficam extremamente agressivos. A gente tem fitoterápicos que são neuroprotetores, que inclusive em estudos demonstrando que reduzem a agregação da proteína beta-amiloide, reduzem a fosforilação da proteína tal. E eu não vou utilizar isso? Eu vou negar para o paciente a possibilidade de usar alguma coisa que possa trazer sucesso para o tratamento dele? Uma coisa muito importante é alinhar a expectativa. Eu não posso falar com a família que o paciente vai recuperar a memória. Isso não sou eu que determino. Mas eu posso juntar ferramentas que tenham como base a possibilidade de reduzir a velocidade de progressão dos sintomas. Então é fundamental que esses indivíduos tenham um cérebro bem nutrido, com uma alimentação adequada, consumo adequado de proteína, consumo adequado de gorduras boas. É fundamental que esses pacientes tenham rotina, que eles tenham suplementação adequada. Uma suplementação básica para esses pacientes é avaliar, quando necessário, vitamina B12, magnésio, vitamina D, folato, perfil de ferro, incrementar ômega 3, incrementar colina, que é essencial para funcionamento adequado, né? Ela é precursora da acetilcolina, que é esse neurotransmissor que eu falei. E existe uma ferramenta específica, né, que não resolve para todos os pacientes, não é tolerada por todos os pacientes, mas 99% das vezes a gente consegue ver o tanto de mudança que isso traz nos quadros, que é o óleo de cannabis. Então, é muito importante que as pessoas entendam que óleo de cannabis não é milagre, não é a bala de prata que vai resolver tudo, mas o óleo de cannabis tem um potencial neuroprotetor
anti-inflamatório e antioxidante que é essencial diante desses quadros neurodegenerativos. E nos pacientes com Alzheimer, tem uma implicação muito significativa em comportamento, sono, apetite, imunidade, sarcopenia, todos esses critérios. Então, não é um tratamento pronto, não é uma questão significativa, não é uma questão pronta, né? Não é um protocolo específico de tratamento. Isso é importante para as pessoas entenderem. Sim. Por exemplo, o tratamento com óleo de cannabis, ainda existe alguma barreira em relação à utilização? É necessário alguma questão jurídica para ser utilizado? Como é que está isso? Não, tá super disponível, né? A gente tem a legalização, tem autorização, tanto para importação, né, dos óleos importados, quanto para compra de óleos que já são, desde 2022, né, disponíveis na farmácia já convencional. A questão é passar por um profissional que tem experiência para fazer essa prescrição e fazer as receitas adequadas, né? É um mundo à parte, assim. A prática canábica é uma prática que realmente exige muita responsabilidade, você precisa manejar outras medicações, mas está super legalizado, nada de empecilho não. Perfeito. O Rick até perguntou aqui, a degeneração das células pode ser interrompida ou apenas é feito o retardo no tratamento? Basicamente a senhora já explicou, né? Então, o que eu falei é justamente isso, né? Você não... Em alguns pacientes a gente consegue estabilizar o quadro. Às vezes o paciente fica 1 ano, 2 anos, sem ter nenhum tipo de declínio cognitivo. Depois o quadro vai evoluindo de novo, mas evolui numa velocidade bem menor. Entendi. Tá? A gente já está até pertinho aqui do horário, que o Instagram ele finaliza, né, com 1 hora. Mas eu queria perguntar, eu não queria deixar de passar essa pergunta, porque pode existir pessoas que estão assistindo e que têm um parente com Alzheimer. E como lidar com esse parente? E muitas das vezes ele não reconhece a pessoa que está dentro de casa. Ele olha e não reconhece. E é necessário, além da paciência, eu acho que aí é uma visão minha, eu acredito que é uma base importante ter a paciência, né? Mas a senhora, enquanto profissional, quais são os meios que o parente ele pode lidar com a pessoa que tem Alzheimer? Nossa, hoje, né, a comunicação ela é muito importante, porque no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem muitas pessoas falando sobre isso, tem profissionais que criam grupos de estudos, tem neuropsicólogos que atendem, né, o paciente e o familiar. A primeira coisa importante é conhecimento. A gente só tem paciência quando a gente tem conhecimento. Se você entende que o quadro flutua, se você entende que aquilo não é proposital, se você entende que pode ser distúrbio do sono, que tem dia que não vai querer tomar banho, você entende, você tem paciência, você não vai confrontar, você não vai ficar falando que a pessoa está falando mentira, que aquilo é invenção, né? Não confrontar é a primeira coisa. O paciente falou que passou por tal experiência, entra na história, faça parte daquela história. É muito comum a família querer ficar forçando o paciente, né? Quem sou eu? Na festa de final de ano é isso. Nossa, quem sou eu? Fala pra eles, né? Olha quem chegou! Nossa, que feliz! E a pessoa fica com aquela cara espantada porque ela não se lembra. Então, não façam deve ser um isso. esforço. Deve ser um esforço para o paciente tentar lembrar com uma coisa que não está indo. O paciente fica constrangido, fica nervoso, e aí só piora a situação. Quem chegar, chegue e se apresente. Quem falar com o paciente, chegue e fale quem é. Explique com o paciente se está saindo de casa, onde que está indo, o que que vai fazer, tá? Não fique com essa questão de se o paciente falou que tá tudo bem, que a memória tá ótima. Ok, entra no papo dele, conversa depois com o profissional num segundo momento. Mas não confronte, tá? Se o paciente acha que tem 2 filhos e ele tem 5, ok, né? Deixa falar que tem 2 e você depois, no segundo momento, fala ali que tem 5, tá? Mas não confronte. Porque esse confronto gera muito constrangimento e a pessoa se sente péssima depois daquilo e a memória acaba piorando depois. Tá? Então, busquem conhecimento. E ferramenta para buscar conhecimento hoje está na palma das nossas mãos, né? O tempo inteiro. A gente consegue buscar muito auxílio de forma gratuita, né? Fazer terapias, fazer grupos online de forma gratuita. E isso está disponível em qualquer lugar, em qualquer região.
tá? Verdade. Perfeito, doutora Jéssica. Quero aproveitar o momento e mandar um abraço da minha irmã, minha parceira de podcast, tanto para a senhora, para o doutor Micael, para o Miguel, enfim. Eu gostaria que, eu acredito que algumas pessoas, né, porque dependendo da região da onde a pessoa esteja assistindo, ela pode não ter um profissional como a senhora, né, que tem essa experiência e que tem, por exemplo, a cabeça e o estudo além da medicina clássica, que foi uma das coisas que eu falei com o doutor Micael. Isso é importantíssimo. É o profissional que não é só o que a medicina clássica convencional traz para ele. Ele foi além. Inclusive, eu vi um vídeo que a gente está meio que... Eu não sei se foi o doutor Micael que falou, não lembro. Ó, esquecimento. Mas, tipo, a gente está meio que retrocedendo, sabe? O que os nossos tataravós utilizava, por exemplo, de raízes, de uma alimentação onde ele plantava e ele colhia. Aquela história de descascar mais, desembalar menos. Isso é perfeito e maravilhoso que profissionais como a senhora têm se atentado a isso e têm visto outras saídas para esses problemas que só têm aumentado na nossa vida. Então, eu quero aproveitar o espaço também, quero que a senhora aproveite esse espaço para justamente deixar aqui o seu contato através do Instagram, através do Instituto Olíbano. Tem atendimentos online, como é que funciona? Tem, eu vou colocar aqui o contato, que eu acho que é mais fácil, né? O telefone de lá. Nós estamos de férias, a gente volta a trabalhar dia 15. 9, 9, 16. Peraí. Deixa eu digitar. 8539. Esse é o contato, ó, 32999168539 do Instituto Líbano. Tem o perfil, né, aqui do Instagram, que é @instituto. Certo. Líbano. 2 Os. Depois eu vou colocar na descrição, vou deixar na descrição para facilitar as pessoas também a te procurar o Instituto. Enfim, eu quero te agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Eu pude aprender muita coisa e eu acredito que outras pessoas também puderam aprender e tirar as dúvidas. Porque a gente, como pessoas comuns, mais do que aprender, a gente entendeu, né, e tirou dúvidas. Porque, assim, a senhora falou alguns termos técnicos que é importante, por exemplo, para quem está estudando, para quem vivencia esse lado teórico da coisa, mas principalmente as demais pessoas que não têm esse conhecimento, mas que têm uma dúvida, se é genético, se não é, o que é que leva ao Alzheimer, a demência, a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui. Então, muito obrigado por ter pego parte do seu precioso tempo e conversado com a gente. Nossa, a gente fica muito feliz, muito grato, de coração mesmo. Vocês não sabem o quanto a gente fica feliz de pessoas como a senhora, doutor Micael. Gente, a família de vocês, eu desejo um ano de bênção para vocês, um ano próspero em tudo para vocês. Porque pessoas assim que plantam coisas boas só tem como colher coisas boas, não tem como ser diferente. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada, Márcia. É um prazer, né, falar sobre isso, como eu falei, envolve propósito de vida, né? Então, quanto mais eu puder falar, explicar, divulgar essas informações, melhor, né? Porque mais pessoas vão procurar o médico de forma precoce. Que, como eu falei, gente, que seja o médico de família, o geriatra, o psiquiatra, não necessariamente o neurologista, né? Pode ser o médico generalista. A gente tem muitos profissionais bons, extremamente capacitados. Doença de Alzheimer é uma doença incidente, então uma falha da graduação é não capacitar o médico generalista para sair da faculdade com segurança para trabalhar esses pacientes, né? Sim. Os pacientes vão chegar, né? Ou você vai ter um parente, ou você vai ter um vizinho, ou você vai ter alguém próximo com doença de Alzheimer, e você pode ser uma luz para essa família que às vezes vai se sentir perdida assistindo uma live como essa, né? Buscando conteúdo, buscando grupos de apoio, como eu falei. O mais importante é se sentir incomodado, né? Porque quando a gente fica incomodado, a gente vai buscando alternativas, vai buscando saída.
E é muito satisfatório ver que mesmo no final, né, porque todos nós vamos morrer, mesmo no final essas pessoas foram bem cuidadas, né? Elas tiveram Verdade. a sua fisiologia respeitada, elas tiveram a sua individualidade respeitada e a finitude veio, mas veio com dignidade, mesmo que a memória já tenha se perdido antes. Então, é a gente respeitar cada um desses processos. Perfeito. Muito E eu obrigado, viu? Boa que noite. agradeço. E quem sabe teremos um próximo tema, e a gente volta. Muito obrigado mesmo. Vai ser um prazer enorme. Tchau, gente. Forte Boa abraço. noite, viu? Tchau, Boa tchau. semana. Para vocês também. Gente, muito obrigado para quem ficou até aqui. Maravilhoso esse bate-papo, incrível. Nós podemos aprender muito com a doutora Jéssica. Obrigado de coração a você que compartilhou, que interagiu. Isso é importante. Ajuda a gente a levar ainda mais conhecimento. Se inscreve no canal, é importante isso. E também ativa lá o sininho, compartilha, dá seu like. Isso facilita e faz com que o YouTube entenda que são conteúdos que têm uma relevância e que ele precisa encaminhar para mais pessoas. Então a gente quer trazer conhecimento, seja ele da onde for, mas a gente quer trazer clareza às coisas para todo mundo, para aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo ou que não têm, mas que a gente quer trazer luz para diversas áreas da nossa vida, inclusive a nossa saúde. Então, muito obrigado a todos vocês, a todos que ficaram aqui, compartilham, sigam a gente e muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Beijo.